Projeto Prova Falada. Prova da ANRIGS 2021. Parte 12. Questões 52 a 60. Questão 52. A coleta dupla é preconizada no Sistema Público de Saúde do Brasil, como forma de rastreamento do câncer de colo uterino. Correlacione os números da figura abaixo com a sequência correta da coleta dupla, a qual inicia com a colocação do espéculo de alternativa A, Cusco. 2. Seguida do raspado da ectocervice em 360 graus com a espátula. 7. Com a parte redonda. Dilatação do colo com 5. Raspado do canal cervical, em movimentos de vai e vem e rotação com 8. Por o material colhido em camada espessa em 1. E fixação com 3. Limpeza da vagina com gase montada em Sharon. 4. Alternativa B, Collins. 2. Seguida da remoção do excesso de secreção com algodão montado em pinça. 4. Raspado em 360 graus da ectocervice com espátula. 7. Introdução da escova. 8 a 1,5 cm do colo, em movimentos de vai e vem e rotação e colocação do material colhido em camada fina em 1. Fixação imediata com 3. Alternativa C, Graeve. 2. Seguida da remoção do excesso de secreção com algodão com pinça. 4. Introdução da escova. 8 a 1,5 cm do colo, em movimentos de vai e vem e rotação, raspado da ectocervice em 360 graus com espátula. 7. Colocação do material colhido em 2 camadas separadas em 1. E fixação imediata com éter. 3. Alternativa D, Pederson. 2. Seguida da coleta de material do fundo de saco vaginal com a parte redonda da espátula de aire. 7. Raspado da ectocervice em 360 graus com a borda em rabo de peixe de 7. Colocação do material colhido com a espátula de aire em camadas finas em lâminas separadas. 1. E fixação imediata com álcool a 70%. 3. Resposta correta. Alternativa B. Questão 53. Analise as assertivas abaixo em relação à propedêutica do casal infértil. Assertiva 1. A biópsia de endométrio não é um método preciso da ovulação em mulheres inférteis. Assertiva 2. A esterossalpingografia é considerada o padrão ouro para o diagnóstico da permeabilidade tubária. Assertiva 3. A esterosonografia é o método definitivo e considerado o padrão ouro para o diagnóstico e tratamento das patologias intrauterinas. Quais estão corretas? Alternativa A, apenas a 1. Alternativa B, apenas a 3. Alternativa C, apenas a 1 e a 2. Alternativa D, todas estão corretas. Resposta correta. Alternativa A. Questão 54. Paciente de 30 anos vem com queixa de amenorreia secundária. Na sua história obstétrica, ela apresentava gesta 3, para 2, aborto 1. O pré-natal das 2 gestações ocorreram sem intercorrências, e os partos foram a termo, um em 2005 e o outro em 2007. O abortamento ocorreu há 13 meses, sendo que o resultado da patologia identificou restos placentários com fragmentos de miométrio em meio a vários coágulos. O médico solicitou uma esterossalpingografia. Com base na história, a imagem esterossalpingográfica mais provável de ser encontrada é alternativa A, 1, alternativa B, 2, alternativa C, 3, alternativa D, 4. Questão anulada. Questão 55. São alterações relacionadas ao hipoestrogenismo no climatério. 1. Alterações do humor e declínio das funções cognitivas. 2. Fogachos e suores noturnos. 3. Ganho de peso. Quais estão corretas? Alternativa A, apenas a 1. Alternativa B, apenas a 3. Alternativa C, apenas a 1 e a 2. Alternativa D, todas estão corretas. Resposta correta. Alternativa C. Questão 56. A figura abaixo representa um corte transversal de uma ultrassonografia uterina. Diante do caso representado na ultrassonografia acima, é correto afirmar que alternativa A, o uso de implantes subdérmicos está indicado, uma vez que a imagem ultrassonográfica não é uma contraindicação para o seu uso.
Alternativa B. O dispositivo intrauterino de cobre pode ser utilizado após a retirada dos pólipos endometriais. Alternativa C. O dispositivo intrauterino com levonorgestrel está indicado para reduzir o espessamento endometrial. Alternativa D. A paciente poderá utilizar anticoncepcionais orais combinados, mas deve ser avisada que poderá ter sangramentos de escape pela presença dos miomas intramurais. Questão anulada. Questão 57. Paciente de 42 anos, na menacme, vem por queixa de sangramento vaginal irregular. Ela já teve um filho por parto vaginal, nega diabetes, uso de medicamentos ou outras doenças. Seu índice de massa corporal é de 25. O médico pediu uma ecografia transvaginal para avaliar a espessura endometrial. O resultado foi de 7 mm. Depois ele realizou uma biópsia de endométrio no consultório, sendo que o resultado da patologia foi hiperplasia endometrial sem atipia. Com isso, ele resolveu colocar um sistema intrauterino com levonorgestrel. Em relação à conduta médica, está correto afirmar que: alternativa A. Não havia necessidade de solicitar ecografia transvaginal para avaliar a espessura endometrial em mulheres premenopáusicas. A biópsia de endométrio afastou a chance de câncer endometrial e o uso do SIL-LNG está correto. Alternativa B. A ecografia transvaginal com mais de 4 mm de espessura endometrial na mulher premenopáusica é fator de risco para câncer de endométrio. A biópsia de endométrio se justifica por isso, e o tratamento de primeira linha é acetato de medroxiprogesterona por via oral. Alternativa C. A ecografia transvaginal com mais de 7 mm de espessura endometrial na mulher premenopáusica é fator de risco para câncer de endométrio. A biópsia de endométrio nesse caso não afasta a possibilidade de câncer endometrial, e o tratamento de primeira linha é o acetato de medroxiprogesterona 150 mg, intramuscular, a cada 3 meses. Alternativa D. A ecografia transvaginal com mais de 4 mm de espessura endometrial na mulher premenopáusica é fator de risco para câncer de endométrio. A biópsia de endométrio nesse caso não afasta a possibilidade de câncer endometrial, sendo necessária a esteroscopia diagnóstica. Resposta correta. Alternativa A. Questão 58. Paciente de 30 anos com dismenorreia progressiva foi avaliada por seu médico. Com base no gráfico do estudo randomizado acima, e das propriedades das duas medicações estudadas, análogos do hormônio liberador de gonadotrofina, GnRH, e sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, LNG e US, é correto afirmar que: alternativa A, mais pacientes preferem usar o GnRH N igual a 37. Apesar de não haver diferença significativa, 6 meses, portanto a paciente poderá receber qualquer um dos medicamentos para reduzir a sua dor, sendo que os efeitos colaterais das duas medicações são idênticos. Alternativa B. Não existe diferença significativa entre usar LNG e use GnRH. No que se refere à dor no final de 6 meses, portanto a paciente poderá receber qualquer um dos medicamentos para reduzir a sua dor, sendo que os efeitos colaterais das duas medicações são idênticos. Alternativa C. Seria preferível oferecer GnRH, por não ter os efeitos colaterais do hipoestrogenismo causados pelo LNG e US. Alternativa D. Seria preferível oferecer LNG e US, por não ter os efeitos colaterais do hipoestrogenismo causados pelo GnRH. Resposta correta. Alternativa D. Questão 59. Paciente procura atendimento em uma unidade de saúde. Ela teve alta hospitalar psiquiátrica há mais de 1 ano, devido a um episódio agudo de transtorno do humor, episódio depressivo grave, atualmente retornou ao funcionamento pré-mórbido, está estável, tem 28 anos de idade e não possui nenhuma comorbidade. A paciente vem fazendo uso de diversos psicofármacos, porém quer aconselhamento do médico, pois pretende parar o uso de contraceptivo oral, já que ela e o marido desejam engravidar. Ela está preocupada com o uso dos medicamentos, entretanto não gostaria de parar com todos, pois, devido a ter apresentado vários episódios de depressão, receia o retorno dos sintomas depressivos durante e após a gestação. Se você fosse o médico, das medicações descritas abaixo, qual você iria retirar mais rapidamente, pensando na segurança do futuro concepto em termos de prevenção de possíveis efeitos teratogênicos e, posteriormente, durante a amamentação? Alternativa A. Haloperidol. Alternativa B. Sertralina.
Alternativa C, carbamazepina. Alternativa D, bupropiona. Resposta correta. Alternativa C. Questão 60. Mulher, 30 anos, apresenta episódios intercorrentes de tristeza intensa, desinteresse, ideias de desvalia, tensão, acompanhada de cefaleia e dores musculares. Fica irritada facilmente, mas os sintomas desaparecem rapidamente, voltando ao seu comportamento usual, tranquilidade e interesse. O transtorno mais provável é: alternativa A, disfórico pré-menstrual. Alternativa B, ansiedade generalizada. Alternativa C, ciclotímico. Alternativa D, dismórfico corporal. Resposta correta. Alternativa A. Não esquece de dar aquela força ao canal, deixando o like e se inscrevendo no canal. Grande abraço.